Olá, eu sou Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui gravando um vídeo de correção para que os meus alunos vejam passo a passo como resolvia cada uma das 20 questões da OMBMAP 2022, que foi aplicado no dia 7 de junho de 2022. Essa é a nível 1, que é relacionado ao 6º ano e 7º ano. E a Olimpíada em questão é a 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, das escolas públicas. Vamos dar início então? O canal nosso, se você não é inscrito, se inscreva, youtube.com/Ricardo Henke. Já deixa o like no vídeo e vamos dar início. Questão número 1. A pergunta era: quanto é 100 vezes 101? Existem diversas maneiras para resolver, a multiplicação. Você pode fazer o método tradicional, que é colocar um número em cima, o outro embaixo, certo? E aí tem o procedimento de cortar o zero. Mas caso você não saiba cortar o zero, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Como já resolvi a unidade, coloca o sinal de mais no lugar da unidade. 0 vezes 1, 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 1, 0. A unidade já estava resolvida, agora nós resolvemos a dezena, coloca ali. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Somando tudo, 0, mais 0, mais 1, mais 0 e mais 1, que dá uma resposta de 10.100. Outro método é fazer o 101 vezes 100. O método de cortar o zero, pôr ele aqui embaixo. Corta outro zero, coloca aqui embaixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Chegaremos também a 10.100. E o método que eu acho mais prático, toda vez que você for multiplicar um número por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, você copia o número em questão, 101, e aumenta a quantidade de zeros. 2 zeros, aumenta 2 zeros. Pronto, chegamos na resposta. 10.100. Qual das alternativas refere-se a 10.100? A letra D. 10.100. Certo? Então, a número 1 era assim que era resolvido. Questão número 2. Marcelo usa palitos para fazer quadriculados, como na figura. Para fazer um quadriculado de 1 por 1, ele usa 4 palitos. Para fazer um quadriculado de 2 por 2, ele usa 12 palitos. E assim por diante. Quantos palitos ele precisará fazer para fazer um quadrilátero de 5 por 5? Então, um dos métodos é continuar fazendo os desenhos dos palitos para encontrar, Então, você poderia fazer e chegar à conclusão quantos palitos tinha. Outro a gente pode perceber assim, na figura 1, ele tem 1, 2 na horizontal, ele tem 1, 2 na vertical. Na figura 2, cada linha começa com 1, 2, 3. Então seria o número da coluna mais 1. Se funcionou aqui também, o número da coluna mais 1, para saber a quantidade que tem, certo? E aqui também, 3. Se eu fizer isso, 3 mais 1, eu descubro quantos palitos tem em cada linha. 1, 2, 3. Com mais 1, 4. Então, para eu deduzir uma fórmula geral, chamarmos n um número da proporção de se é 3 por 3, 4 por 3, 4 por 4 ou 5 por 5. E somamos mais 1. Nós descobrimos assim quantos palitos vai ter em cada linha. E a quantidade de linha não é vezes o n também? Então, n mais 1 é a quantidade vezes o n também, que dará o número de linhas. Nesse caso aqui, para vocês verem. Se eu pôr aqui, e isso a gente percebe também na coluna. Cada coluna
tem n mais 1. E aí, se eu multiplicar por n de novo, eu descubro quantos palitos tem na horizontal. E aí, eu somando tudo, a gente vai descobrir. Vamos fazer o teste aqui. Quando o n for 1, então fica 1 vezes n mais 1 mais... Opa, o n aqui já é 1, né? A gente trocou o n por 1. 1 vezes 1 mais 1. Então, resolvendo que está entre parênteses primeiro, 1 mais 1 dá 2. 1 vezes 1 dá... 1 vezes 2 dá 2. E do outro lado lá, 1 mais 1, 2. 1 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Funcionou. Tinha 4 palitos. Vamos ver se vai funcionar para duas. Se funcionar para duas, é só a gente fazer a troca pelo 5. Fazer o n valendo 5. E a gente vai descobrir os valores. Então vamos lá. No lugar de n agora vai ser 2. Então deixa eu apagar isso daqui. No lugar de n vai valer 2. Então preenchendo agora. 2 mais 1, eu descubro quantos palitos tem em cada linha. Vezes duas linhas, eu descubro quantos palitos estão na posição vertical. E na horizontal, eu vou colocar 2 mais 1, eu descubro quantos que tem em cada coluna. Vezes duas colunas, e a gente vai descobrir. Então vamos lá. 2 mais 1 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. E lá do outro lado a mesma coisa. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 6 mais 6, 12. Conforme diz no enunciado. Então percebemos que isso funcionou. Agora nós vamos fazer com o 5 para descobrir a resposta. Tudo isso que nós fizemos foi só para perceber que realmente essa regra de formação para qualquer quantidade de palitos proporcionais de n vezes n. Então vamos lá. Agora ele quer saber aonde? De 5 por 5. Então o n vai valer 5 e o outro n vai valer 5 também. Então 5 vezes 5 mais 1. Depois eu somo com isso de novo. 5 vezes 5 mais 1. Resolvendo, 5 mais 1, 6. 5 vezes 6, 30. Mais 5 mais 1, 6. 5 vezes 6, 30. E 30 mais 30, 60. Então tá aí a resposta, 60 palitos. Certo? Vou comentar mais umas coisas sobre isso. Então vamos prestar atenção. Aqui está a última formação de 4 por 4, onde temos quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora na horizontal, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Percebemos também que poderia fazer assim, 24, aumenta mais duas vezes a largura. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E lá também. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Agora vem um quadradinho aqui, 36. 37, 38, 39, 40. Então, 4 por 4 dava 40. Agora o 5. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Com mais os 4 aqui, 56, 57, 58, 59, 60. Então ficou provado também desenhando que são 60 palitos. E, como eu disse, né, tem a fórmula lá que você percebe que nos palitos na horizontal é o número de linhas mais 1 vezes n. E na vertical também, o número de linhas mais 1 vezes n.
que o total é a soma disso, né? E sabemos que se eu somar 2 vezes aquilo, posso fazer também isso. 2 vezes o n vezes o n mais 1. Trocando o n por 5, que é o caso nosso, 2 vezes 5 vezes 5 mais 1. Resolvendo o que está entre parênteses primeiro, 5 mais 1 dá 6. 2 vezes 5 vezes 6. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 6, 60. Então, o número 2, a questão número 2 eram 60 palitos. Próximo exercício. 2 placas de sinalização foram colocadas no início de uma ponte sobre um rio. Uma placa indica a largura máxima permitida. A largura máxima permitida está aqui, ó, é a segunda placa. Essa é a largura máxima permitida. E a outra, o peso máximo permitido para veículos que pretendam passar por ela. Qual dos caminhões a seguir pode passar por essa ponte? Então vamos analisar. Esse primeiro caminhão, ele pesa 4.300 quilos. Opa, ele está bem no limite, então ele pode passar pelo peso. E tem uma largura de 3,3 metros. Ah, professor, ele tem que ser menor que 3,35. Muitos alunos confundem isso aqui. 3,3 não é a mesma coisa que 3,03, tá? Tem diferença. Então 3,3 na verdade é 3 metros e 30 centímetros. Então esse aqui é mais largo do que o permitido. Então a letra A, o caminhão não pode passar. O caminhão B, ele é mais estreito, 3,15, então ele consegue passar, só que olha o peso dele, ele está 5 quilos acima do permitido, então ele também não pode passar. Esse caminhão, 4.250, está abaixo do peso, então ele pode passar pelo peso, mas a largura, mais uma vez, se aumentar um zero aqui, 3,30 é maior do que o que é permitido. Então isso aqui não pode passar por causa da largura, que ela é maior. Esse, ele tem a mesma largura que é o máximo, então ele pode, só que está com 100 quilos a mais. Então esse caminhão também não poderia passar. Esse caminhão é o único que pode passar. Por quê? Ele está 10 quilos a menos que o máximo permitido, então ele pode passar. E a largura dele é de 3,20 metros, ou seja, 0,05 metros menor do que é o máximo permitido. Então, por causa de 5 centímetros, ele pode passar, porque ele está 5 centímetros a menos. Então, a resposta correta, a letra D. Próximo exercício. Exercício número 4. Na figura, as formigas podem se movimentar na horizontal, ou seja, elas podem andar tanto para a direita quanto para a esquerda. Na vertical, ou seja, ela pode andar tanto para cima quanto para baixo. Ou na diagonal, ou seja, elas podem andar nas diagonais, tanto indo quanto vindo, ou de um lado, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então ela pode fazer esses movimentos. E ele quer o quê? Qual é a menor quantidade de formigas que devem mudar de posição para que em cada linha e em cada coluna fiquem somente 2 formigas. Ou seja, nessa linha tem que ter 2 formigas, já está. Nessa linha tem que ser 2 formigas, já está. Nessa linha tem que ter 2 formigas, mas aqui no caso está com 3. E nessa linha tinha que ter 2 formigas e nesse caso está com 1. Na coluna também. Nessa coluna tem que ter 2 formigas, já está. Nessa coluna tem que ter 2 formigas e só tem 1. Nessa coluna teria que ter 2 formigas e tem 3. E nessa coluna tem duas formigas e já tinha que ter 2 mesmo. Então, onde que está o prejuízo aqui? Pensa comigo. Aqui tem 3, tem uma a mais que precisava.
Aqui tem 3, tem uma a mais que eu precisava. Aqui tem uma, está faltando uma formiga aqui. Aqui também tem uma, está faltando uma formiga aqui. Então, pensando nisso, aonde falta a formiga? É nessa linha e nessa coluna. Então, o ideal é colocar uma formiga aqui. Onde que tem formiga sobrando? Nessa linha de cima e nessa coluna daqui. Então, o ideal é eu tirar essa formiga daqui. Bom, se eu fosse andar para a esquerda e para baixo, eu ia fazer 2 movimentos. Um para a esquerda e um para baixo. Se bem que ele fala qual é a menor quantidade de formiguinhas que precisam mudar. Então, ela vai mudar de posição fazendo 2 movimentos. Mas, eu consigo fazer um movimento só? Né? Consigo, na diagonal. Se eu atravessar ela na diagonal aqui, vai resolver o meu caso. Então eu vou apagar meus riscos e vocês vão ver o movimento que a formiguinha vai fazer. Olha lá, a formiguinha saiu e veio para o novo local. Agora ficou 2, nessa linha tem 2, nessa linha tem 2, nessa linha tem 2, nessa linha tem 2. Nessa coluna tem 2, nessa coluna tem 2, nessa coluna tem 2 e nessa coluna tem 2. Ou seja, foi usado somente uma formiguinha e foi feito somente um movimento. Então, como essa pergunta fica meio estranha, ela pode falar qual é a menor quantidade de formiguinhas que deve mudar de posição. Então, eu poderia pegar uma formiga e mudar várias vezes de posição e era uma formiga só que mudou de posição. Mas pensando em movimento, foi feito somente um movimento. Então, qualquer jeito, um movimento ou uma formiga, a resposta vai ser a letra B, número 1. Tudo bem? Próximo exercício. A figura abaixo é formada por 3 quadrados. A área maior deles é de 36 centímetros. Então essa é a maior área. E a área menor é de 4 centímetros. Essa é a menor área. Qual é a área do terceiro quadrado? Existem diversas maneiras de você chegar à conclusão aqui. Você pode começar pensando em uma delas assim, olhando figuras geométricas aqui, ó. Se eu descesse uma linha reta aqui, eu ia perceber que a largura desse quadrado é exatamente a metade da largura aqui. Se dá metade aqui, também dá metade aqui. Então, ele formou 4 quadrados igual ao de cima. Então, se aqui tem 4 centímetros quadrados, aqui tem 4 centímetros quadrados, aqui tem 4 centímetros quadrados e aqui tem 4 centímetros quadrados, ao todo eu tenho 4 com mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16. 16 centímetros quadrados, certo? Outra maneira que eu posso resolver é da seguinte maneira aqui, ó. Eu sei que esse lado grandão é a raiz quadrada de 36, porque é um quadrado. Quem vezes ele mesmo dá 36? É o 6. Eu sei que esse outro aqui também teria o quê? Raiz quadrada de 4. Quem vezes ele mesmo dá 4? É o 2. Então, eu descubro qual é o tamanho disso daqui. Porque ele tinha 6 centímetros de altura, menos esses 2 que está aqui, então esse quadrado vai ter 4 centímetros de lado. Se ele tem 4 ali, todos os lados dele tem 4 centímetros. E 4 centímetros vezes 4 centímetros, 4 vezes 4 dá 16, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrado. Deixa eu apertar pausa aqui, só para ver um negocinho aqui. Vamos subir a resposta com a letra bonitinha, ó lá. Ele tem 6 lados de cada lado, o quadradinho pequenininho tem 2 centímetros de cada lado. 6 centímetros de cada lado e 2 centímetros de cada lado. Aí eu faço 6 menos 2 vai dar 4 centímetros. Então ele tem 4 centímetros de cada lado e 4 centímetros vezes 4 centímetros. Não tem esse quadrado aqui, desculpe. Não tem esse quadrado aqui. 4 vezes 4, 16. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Certo?
Então lá, 16 centímetros quadrados. Duas maneiras de mostrar que a resposta é 16 centímetros quadrados. Próximo exercício. 6. A primeira fase da UBMAP é composta por 3 provas de níveis 1, 2 e 3, com 20 questões em cada uma das provas. Nessas provas tem 3 comuns, então vamos grifar que coisa importante. Nestas provas, 3 questões são comuns aos 3 níveis, ou seja, tem 3 questões que tem nas 3 provas, tanto do nível 1, 2 e 3. 2 são comuns somente então 2 são comuns somente entre o nível 1 e 2. E outras 2 são comuns somente o nível 2 e 3. As demais questões só aparecem em uma das provas. Quantas questões diferentes aparecem nas 3 provas da primeira fase da UBMAP? Um jeito de você fazer é fazer aquela famosa história. Quer que eu desenhe para você entender? É desenhando. Então nós vamos desenhar um círculo aqui que vai ser o nível 1. Vamos fazer um outro círculo aqui que vai ser o nível 2. E um outro círculo aqui que vai ser o nível 3. E aqui tem as intersecções, onde relaciona o nível 1 junto com o nível 2, o nível 2 junto com o nível 3 e o nível 3 junto com o nível 1. E as 3 relacionadas juntos aqui no centro. Como esse meu desenho não ficou muito legal, vou subir uma aqui que eu fiz uma arte. Ó. Nível 1 é a prova amarela. Nível 2 é a prova rosa. Nível 3 é a prova azul. Então, lendo aqui, 3 delas são comuns, né, composta por 3 delas. Cadê? Nessas provas, 3 questões são comuns aos 3 níveis. Então, essas 3 questões, ela cai nas 3 provas. Ela está na intersecção aqui, onde ela pega o nível 1, pega o nível 2 e pega o nível 3. Outras 2 somente no nível 1 e 2. Então aqui, ó, tem 2 entre o nível 1 e o nível 2, que fica no nível 1 e nível 2. E as outras 2 somente aos níveis 2 e 3. Então, mais 2 aqui no nível 2 e 3. E no nível 1 e 3, ninguém fala nada. Então, não tem nenhuma questão relacionada ao nível 1 e 3 somente. Agora, vamos ver quantas questões faltam para chegar a 20 no nível 1. Já tem 2 aqui, com mais 3, 5. Faltou então 15. E aqui? Opa, aqui tem mais relações, ó. Tem 2 com mais 3, 5 com mais 2 do nível 3, tem 7. Então faltou 13 para chegar às 20 questões. Na nível 3, eu tenho 2 questões com mais 3, dá 5. Então falta mais 15 para completar as 20 questões. Agora, somando tudo, nós vamos descobrir quantas questões tem ao todo. 15 mais esse 15 mais esse 13, que são as exclusivas. Agora começa as que repetem. 2 entre o nível 1 e 2. Mais 2 entre o nível 2 e 3. E mais as 3 que estão nos 3 níveis. Somando tudo, 5 mais 5, 10. Com mais 3, 13. Com mais 2, 15. Com mais 2, é isso mesmo? 10, 13, 14, 15, 16, 17. 17 com mais 3, 20. Fica o 0, sobe o 2. 2 com mais 1, 3. 3 com mais 1, 4. 4 com mais 1, 5. Então, são ao todo 50 questões diferentes na UBMAP. Olha lá, vou apagar os meus rabiscos para subir as letras bonitas.
na primeira fase do BIMAP, então subindo lá, 3, 2, 2, nenhuma. Aí, 20 menos 2 menos 3, faltavam 15 para chegar a 20. Na nível 2, 20 menos 2 menos 3 menos 2, faltavam 13 para 20 questões. E na nível 3, 20 menos 2 menos 3, 15. Somando tudo então, 15 mais 13 mais 15 mais 2 mais 3 mais 2, 50 questões ao todo. Próximo. Exercício número 7. Os 5 cartões numerados de 1 a 5 são colocados inicialmente alinhados, como indicado na figura. Maria movimentou os cartões até chegar na posição final. A cada movimento, ela trocou 2 cartões de posição, colocando cada um deles na posição em que estava o outro. Trocou de lugar, bem dizer. Qual é o menor número de trocas que ela pode ter feito para chegar na linha final? Então ela tinha essa linha aqui. Primeira troca que eu acho que daria para fazer é isso daqui, ó. Trocava o 5 com o 2 e o 2 com o 5. Essa é a primeira troca. Aí ficaria o 5 aqui já, aqui continuaria sendo 4, aqui ficaria o 2, aqui o 3 e aqui o 1. Então, um movimento que eu fiz e não ficou certo ainda. Agora, bastava eu trocar o 3 com o 2 e o 2 com o 3. Aí ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, foi necessário fazer 2 trocas para que ela ficasse igualzinha à linha final. Se você não conseguiu visualizar o que eu acabei de fazer, eu fiz uma animação aqui. Então, vamos lá. Subiu. Essa era o movimento inicial. Primeira troca, o 5 com o 2. Olha lá, troquei o 5 com o 2. Foi feito um movimento, uma troca. Então, a primeira troca. Segunda troca, vou trocar do 3 com o 2. Olha lá, 3 com o 2. Pronto. Então, depois de 2 trocas, ele chegou a essa, que é a mesma coisa do final. Então, a resposta aqui é 2 trocas. Precisava, com a menor quantidade de trocas possíveis, 2 trocas para poder chegar daquele jeito. Entenderam? Vamos para o próximo então. Questão número 8. O retângulo ABCD tem uma área igual a 1 centímetro. Então, multiplicando um lado, vamos chamar esse lado aqui, quer ver? Multiplicando o lado A pelo lado B, teremos 1 centímetro quadrado. Aí ele fala assim, e os pontos E, G, F e o H são os pontos médios dos lados dos quais pertencem. Ou seja, isso aqui é a metade. E isso aqui é metade. Se eu fizer isso, eu divido ele em 4 partes iguais, certo? Aí vem aqui, conforme indicado na figura, qual é a soma de todas das áreas da região coloridas? Então eu vou apagar meu risco aqui e vou tentar fazer um risco melhorzinho. Então aqui, ó, se eu traçar uma linha aqui e aqui, eu dividi ele em 4 partes. Ele quer saber qual é a fração, né? Qual é a soma das regiões azuis. Então presta bem atenção. Eu posso pegar isso daqui e passar para cá, o mesmo tamanho. Aparentemente ele tem o mesmo tamanho. Eu posso pegar essa ponta aqui e fazer uma rotação de 180 graus. Ó, ficaria essa ponta aqui. Essa daqui eu poderia trazer lá do outro lado. Então ficaria ocupando 1/4 da imagem. Se você não conseguiu visualizar o que eu acabei de tentar te explicar, eu vou fazer aqui uma animação para tentar melhorar essa visualização sua. Então olha agora aqui. Eu vou passar as imagens para tudo de um canto só. Então
aquela imagem ali, ó, se eu virar ela 180 graus, ela se encaixa exatamente naquele lugar ali. Esse outro triângulo aqui no canto direito, ao fazer a rotação também de 180 graus e trazer para cá, ele também se encaixou ali. Repare que ele formou um triângulo. Muita gente pensa, ele tem um triângulo ali, um aqui, então ele é 1/3. Calma, vamos dividir ele em partes iguais. Se eu traçar uma linha reta aqui, eu dividi isso aqui em duas partes, certo? 2 quadrados, ó, dá 2 quadrados aqui, certo? Esse quadrado está pela metade. Esse outro quadrado eu também posso dividir ao meio. Então vai ficar 4 triângulos e um triângulo preenchido. Então, um triângulo de um total de 4 triângulos, que forma aquele retângulo ali. Então, ele vai ter 1/4 vezes 1 centímetro quadrado. Vai dar 1/4 centímetros quadrado. Certo? Olha lá. Eu vou fazer mais uma animação aqui para ver se vocês conseguem compreender o que eu acabei de falar. Então, olha lá. Dividir em 4 partes. E aí ele formou 4 triângulos. Reparem bem, se eu transportar ele para triângulo, ele forma 4 triângulos idênticos. Então, uma parte é pintada dos 4 triângulos idênticos. Então, ele vai ter 1/4 centímetros quadrados. Certo? Vamos para o próximo. Exercício 9. Na figura aparecem 6 hexágonos que tem o verso branco ou azul. E o número que aparece em cada hexágono indica quantos de seus vizinhos tem o verso azul. Quantos hexágonos da figura tem o verso azul? Então, primeiro, isso aqui ele fala que um vizinho tem vértice azul. O vizinho pode ser esse ou esse. Eu não posso saber, tem que chutar qual dos dois. Então, vamos pegar um outro. Esse número 3 fala que 3 vizinhos têm vértice azul. Esse ou esse ou esse. Opa, mas ele só tem 3 vizinhos. Então, automaticamente, os 3 vizinhos são azuis. Agora faz sentido. Se esse daqui tem um vizinho azul e esse é azul, quer dizer que esse aqui é branco, certo? Voltando a analisar. Esse daqui, ele fala que tem 2 vizinhos azul. Esse eu sei que é branco. Então, esse eu sei que é azul. O outro aqui do lado também é azul. Certo? E aqui, ele fala que 2 vizinhos dele são azuis. E realmente os 2 vizinhos são azuis. Esse daqui fala que 3 vizinhos são azuis. Então, tem o vizinho de cima que é azul. Aqui da diagonal superior direita e da diagonal inferior esquerda são azul. E esse aqui também é branco, então. Então, quantidade que tem azul: 1, 2, 3, 4. A resposta aqui é 4. 4 azuis e 2 brancos. Vamos ver uma animação que eu fiz aqui. Então, olha lá. Quem são os azuis? Ali fala que 3 são azuis, então esses 3 são azuis, certo? Esse vizinho que tem 3 azuis, quer dizer que ele pode ser esse e um desses dois de cima, ou de cima ou de baixo. Se fosse o de cima, ele está falando que tem 2 azuis também. E se for o de baixo, ele tem um azul aqui e não teria outro azul. Então, o azul é esse daqui. Subindo lá, olha lá. Viu? Então, são 4 azuis e 3 brancos. Então, a resposta aqui nesse caso é a letra C. Próximo exercício. Os números naturais maiores que 1 estão escritos em uma tabela de acordo com o padrão apresentado na figura abaixo. Qual é a linha que aparece o número 101? Bom, percebemos que aqui só tem número par, então não pode ser essa linha. Percebemos que aqui também só tem número par, então também não pode ser essa linha. E aqui eu percebo que de 9 para 17 aumentaram 8.
De 17 para 25 aumentaram 8. O padrão é sempre igual, ele está subindo de 8 em 8. Vamos ver aqui. Cada duas colunas, então, ele sobe 8. Nesse caso, a cada uma coluna ele sobe 4. Mas o padrão também pode ser a cada duas colunas ele sobe 8. O mesmo acontece aqui embaixo. Então as respostas que não são absurdas é a linha 1, a linha 3 e a linha 5. Você pode ir subindo de 8 em 8 até para ver se ele chega lá no 101. Outro meio é você fazer uma divisão, certo? Você vai pegar o 1001 e vai dividir por 8, certo? Só que a primeira que começa aqui não é com 8, já é com 9, né? Então vamos fazer o procedimento aqui. Quem vezes 8 dá perto do 10 sem passar? É 1. 1 vezes 8 dá 8. 10 menos 8 vai dar 2. Abaixo o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes o 8 vai dar perto do 20? A resposta é 2. 2 vezes 8 dá 16. 16 que tira... 20 que tira 16, dá 4. 4. Quem vezes o 8... abaixo 1. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes o 8 dá 40, perto de 41. É o 5. 5 vezes 8, 40 e... raso, 40. 1 que tira 0, 1. 4 que tira 4, 0. Restou 1. Certo? Como o resto foi 1, isso indica que é a última linha, a linha 1. Desculpe, isso indica que é a linha 1. Então a resposta aqui, linha 1. Certo? Vou apagar meus rabiscos e vamos subir com a letra bonitinha aqui. Número 11. A figura mostra um trecho do teclado de um piano, com as notas associadas às teclas. Os nomes das notas se repetem seguindo o mesmo padrão. O intervalo entre duas notas consecutivas é chamado de semitom. Então vamos marcar isso aqui. O intervalo de duas notas consecutivas é chamado de semitons. Certo? Por exemplo, a figura Si está 7 semitons acima da nota Mi. Contam-se as teclas pretas e brancos. Então, só para a gente entender. Primeiro, Do, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí começa a repetir tudo de novo. Então isso daqui é uma repetição. Então posso apagar isso aqui. Ela vem até o Si e volta para o Dó. Quando ele fala que do Si até o Mi tem 7 semitons, vamos achar esses 7 semitons aqui. Do Si ele volta para o Dó, primeiro semitom. Do Dó até o Dó com o sustenido, segundo semitom. Do Dó sustenido até o Ré, terceiro semitom. Do Ré até o Ré com sustenido lá, quarto semitom. Então, 1, 2, 3, 4. Do Ré até um, dois, três, 4, 5, 6. Perdão.
Por exemplo, no caso aqui, por exemplo, na figura, a nota Si está 7 semitons acima da nota Mi. Então a gente vai começar no Mi e vamos contar 7 semitons até chegar no Si. Então aqui, primeiro semitom, segundo semitom, terceiro semitom, quarto semitom, quinto semitom, sexto semitom e por fim chegamos no sétimo semitom. Lembrando, se fosse continuar, ele voltaria lá no Dó. Agora a pergunta, vou apagar os meus riscos ali para a gente fazer a pergunta. Qual é a nota que está 17 semitons acima do Lá? Então começa no Lá aqui, ó. Do Lá, vamos tampar os lados ali. Do Lá até o Lá com o sinal de Sharp lá. Vou apertar pausa só um minutinho aqui. Apertei pausa para perguntar para minhas filhas como que se lê isso aqui. Então é sustenido. Então vamos lá. Do Lá até o Lá sustenido é 1. Eu tenho que ter 17 semitons. 1. Do Lá sustenido até o Si, 2. Do Si, ele vai recomeçar no Dó. 3. Do Dó, vai para o Dó sustenido. 4. Do Dó sustenido, vem para o Ré. 5. Do Ré, vai para o Ré sustenido. 6. Do Ré sustenido, vem para o Mi. 7. Do Mi, vai para o Fá. 8. Do Fá, vai para o Fá sustenido. 9. Do Fá sustenido, vem para o Sol. 10. Do Sol, vai para o Sol sustenido. 11. Então já foram 11 semitons. Do Sol, vai para o Sol sustenido, vai para o Lá. 12 semitons. Do Lá, vai para o Lá sustenido. Já coloquei em azul agora para destacar que a gente já está repetindo. Então, do Lá para o Lá sustenido, 13. Do Lá sustenido para o Si, 14. Do Si, volta lá para o Dó, 15. Do Dó, vai para o Dó sustenido, 16. Do Dó sustenido, o 17º semitom vai para onde? No Ré. Então a resposta aqui é Ré. Então ele vai parar na nota Ré. Então a letra A. Tudo bem? Então eu não entendia de música. Eu só precisei pedir para minhas filhas o nome, como que se lia isto. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Mas a sequência ficou bem claro. A cada troca que eu fazia de uma nota para a outra, contava como semitons. Né? Semitom. E aí 17 semitons depois do Lá vai dar a nota Ré. Próximo. Uma formiga passeia em uma malha quadriculada por triângulos equiláteros de lado de 1 centímetro. Quer dizer que ele tem 1 centímetro aqui, ó. Ele tem 1 centímetro aqui, ele tem 1 centímetro. Aqui também ele tem 1 centímetro. E aqui ele também tem 1 centímetro, certo? Como na figura, ela parte do ponto P. Ela partiu daqui, ó, do ponto P. E para o ponto Q. Então ela faz o primeiro movimento, ela anda em linha reta. E sempre que encontra um vértice da malha, ela muda de direção fazendo um giro de 60 graus. Sabemos que se tem um triângulo com todos os lados iguais, todos os ângulos ele tem 60 graus. Então qualquer ângulo dele vai ter sempre 60 graus. Fazendo 60 graus, né? E repete sempre 2 giros para a direita e um para a esquerda. Então repare aqui, ó. Andou reto, primeiro para a direita,
Segundo, para a direita. Lembrando que a formiga sempre está nesse movimento. Direita, ela chegou aqui, ela está virada para frente aqui. Direita, aí chegou aqui agora, ela virou para a esquerda. Então são direita, direita, esquerda. E começa a repetir: direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. E vem percorrendo o caminho da figura vermelha. Em qual ponto da malha a formiguinha vai estar após percorrer 1.000 centímetros? Você vai falar: meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Não é difícil não. Vamos fazer o caminho dela. Depois a gente percebe se tem algum padrão. Então olha aqui. Para frente, direita, direita, esquerda. Direita, direita, esquerda. Direita, direita, esquerda. Ó, veio parar no E. Mas será que ela já andou 100 centímetros? Ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. E está longe ainda de andar 100. Continua. Direita, direita, esquerda. Parou no B. Se ela tinha feito 10 até aqui, 11, 12, 13. Continuando. Direita, direita, esquerda. Então, ela já fez 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, direita, direita, esquerda. E aí, a gente percebe que é direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Nossa, ela vai dar muitas voltas e em algum lugar ela vai parar desse caminho que ela já fez. Então, eu preciso saber, para que dê uma volta completa, quantos centímetros ela anda? Ela anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então ela anda 18 centímetros para dar uma volta inteira. Então a cada 18 centímetros ela dá uma volta inteira. Quantas voltas inteiras ela consegue dar com 100 centímetros? É só a gente fazer 100 não, 1000 centímetros. 1000 dividido por 18. Então, quem vezes 18 chega perto do 100 sem passar? É o 5. 5 vezes 8, 40. Subiu o 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 4, 9. Então, 5 vezes 8 dá 90. Fazendo a subtração. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 9, não dá, empresta o vizinho, ele fica um 0 e fica 10. 10 que tira 9, 1, sobrou 10. Mas eu tenho um 0 ali, e eu vou abaixar ele. E se abaixou, eu tenho que resolver. Quem vezes 18 chega perto do 100 sem passar? Acabamos de descobrir que é o 55. É o 5, quer dizer, que vai dar 90. E 100 que tira 90, nós já fizemos também, sabemos que é 10. Ou seja, a formiguinha vai dar 55 voltas completas nessa caminho. E ela partiu da onde? Partiu do ponto P, daqui ó. Aqui que ela partiu. Então a partida dela foi do ponto P. Ela deu 55 voltas completas e ainda faltava andar 10 centímetros para dar os 1000 centímetros. Então o que nós vamos fazer agora aqui? A gente vai imaginar que ela deu as 1000 voltas completas, as 55 voltas completas e chegou aqui. Ainda falta 10 centímetros. Então ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aonde que ela vai chegar depois de 1000 centímetros andando desse jeito?
no ponto E. Então a resposta ali é ponto E. Apagando aqui só para vocês entenderem. Então depois que a gente descobriu que 1000 dividido por 18 dá 55 e sobra 10, quer dizer que ela deu 55 voltas completas e andou mais 10 centímetros, né? Então vamos ver os 10 movimentos dela. Olha lá, andando de verde, ela foi para onde? No ponto E. Então resposta correta, ponto E, letra E, ponto E. Tudo bem? Próximo exercício. Vou apertar pausa aqui só um minutinho para eu tomar um gole de água e já volto para a gente continuar. Continuando. Alice colocou uma folha de papel cinzento. Alice colocou uma folha de papel cinzento de lados de 40 centímetros por 50 centímetros. Então, observando aqui esse papel cinzento tem 40 centímetros por 50 centímetros. Em cima de uma folha branca que tem os lados de 70 centímetros e 80 centímetros. Então ele tem 70 centímetros daqui até aqui e 80 centímetros daqui até aqui, certo? Como mostra, como indicado na figura. Essa figura está indicando a situação. Em seguida, ela dobrou a folha branca em cima da parte cinzenta, nas linhas pontilhadas. Então, quando ela fez essa dobra aqui, então o que aconteceu? Essa parte cinza ficou escondida embaixo de quantos centímetros aqui? Se tinha 12 para cima, ficou 12 centímetros aqui para baixo, certo? Então ela dobrou e ficou escondido aqui. Aqui, quando ela dobrou também, ela fez uma dobra de quantos centímetros? De 14 centímetros que ficou em cima aqui. Aqui, quando dobrou e veio aqui em cima, eu já não sei a altura disso daqui. Então nós temos que começar a fazer os cálculos para descobrir qual é a largura disso daqui e qual é a largura disso daqui, né? E a pergunta é, qual é a área da parte cinzenta que não ficou coberta? Então, para você visualizar melhor, eu fiz uma animação aqui. Mas antes de a gente fazer a animação, vamos ver quantos centímetros faltou. Então aqui tinha 70 centímetros, certo? E até aqui tem 14 centímetros. E daqui até essa bolinha que eu fiz são 40 centímetros, que é o mesmo tamanho que lá em cima. Quanto que faltou aqui? Então essa conta a gente pode fazer assim. 14 mais 40 mais x é igual a 70 centímetros. Então 14 mais 40 dá 54, com mais x é igual a 70. X é igual a 70. Esse 40 estava positivo, vai para lá. Esse 54 estava positivo, vai para lá, negativo. Então, x é igual a 70 que tira 54. 70 menos 54. 0 que tira 4 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 4 é 6. 6 que tira 5 é 1. Então, essa largura aqui que não estava especificada, essa largura que não estava especificada, ela tem um tamanho de 16 centímetros. Agora, essa altura, essa daqui que eu acabei de desenhar agora, tem quantos centímetros? É só fazer o mesmo procedimento. A altura da folha branca inteira é 80. 80 é a soma, vamos colocar aqui a letra Y. É a soma de 12. Nossa, minha caneta tá terrível. 12
mais 50 centímetros, que é a altura, 12 mais 50 mais y, certo? 12 com mais 50 dá quantos? 12 com mais 50 dá 62 mais y é igual a 80. Y é igual a 80. Esse 62 é positivo, vai para lá, negativo. Então lá, 80 que tira 62, 0 não dá para tirar, então empresta. Aqui fica 7, aqui fica 10. 10 que tira 2, 8. 7 que tira 6, 1. Então, essa altura vai ter 18 centímetros. Agora, se imagine, aqui tinha 50 centímetros. Dobrou uma folha aqui e tirou desses 50 centímetros 12 centímetros. Então, aqui tinha 50 centímetros de altura menos 12 centímetros. Só que é só esses 12 centímetros? Não. Esse 18 centímetros também dobrou para cima aqui. Ele vai dobrar, ele vai ocupar essa parte aqui. Então ele vai ter uma perca aqui da parte cinza, vai ficar escondida, de 18 centímetros. Qual vai ser o tamanho daqui de cima até aqui embaixo? Vai ser 50 menos 12 menos 18. Né? Então 50 menos 12 com 18 vai dar menos 30. 50 menos 30 vai ter 20 centímetros. Então, de altura aqui vai ter 20 centímetros. E a largura? Ele tinha 40 centímetros de largura. Quando dobrar 14 centímetros aqui, ele vai tampar aqui 14 centímetros. Quando dobrar 16 centímetros aqui, ele vai tampar aqui 16 centímetros. Então, seria o quê? 40 centímetros menos 14 menos 16. Menos 14 com menos 16 dá menos 30. 40 menos 30 vai dar 10. 40 menos 30, 10. Então vai dar 20 centímetros de altura por 10 centímetros de comprimento. E aí fazemos a área. 10 centímetros. Meu Deus, como minha caneta tá ruim. 10 centímetros vezes 20 centímetros. Centímetro vezes centímetros, centímetros quadrado. Corta um zero, vem aqui embaixo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 200 centímetros quadrados. Então, a resposta aqui, no caso, é a letra B. Mas antes de fazer a letra B ali marcar, vamos ver a confirmação disso através de uma animação que eu fiz aqui, ó. Então, olha lá. Subiu a folha, a parte cinza está em cima e aqui tem as divisórias, certo? Quando eu dobrar todas, ela vai ficar desse jeito. Então aqui para baixo tem 12 centímetros a menos, certo? E aqui vai ter 18 centímetros a menos. A largura aqui vai ser de 14 centímetros a menos. E do outro lado vai ser de 16 centímetros a menos. Então, ficando a parte cinza, 40 menos 14 menos 16, 10 centímetros. E na altura, 50 menos 12 menos 18, 20 centímetros. Quando eu fizer a área de 10 centímetros vezes 20 centímetros, 200 centímetros quadrados. Tranquilo? Letra B é a resposta. Agora,
eu vou apertar pause na gravação aqui e vou tentar reiniciar o meu notebook, porque está muito difícil de escrever com a caneta do jeito que ela está. Até daqui a pouco. Continuando aqui. Então vamos lá. 14. Miguel saiu da casa e foi para a escola, e voltou para o clube, e foi para o cinema, e voltou para casa, andando sempre pela rua representada na figura. Nesse caminho existem duas árvores, e a distância entre essas duas árvores é 900 metros, certo? Uma das árvores está na metade do caminho entre a casa e o clube. Então olha bem aqui, essa árvore marca a metade do caminho entre a árvore, a casa e a árvore. Quer dizer que se vir daqui até aqui, é a mesma distância que daqui até aqui, certo? E a outra árvore está na metade do caminho entre a escola e o cinema. Então, entre a escola e o cinema, essa árvore está na metade. Quer dizer que essa distância é igual a esta distância. A pergunta é, quantos metros Miguel andou? E o engraçado é assim, que ele não fala que a distância entre a escola e o clube é a mesma distância que a casa, né? Teve aluno meu que fez isso aqui, ó. Pegou 900, dividiu em 1, 2, 3 partes iguais e deu 300. Ele imaginou que aqui tinha 300 metros em cada uma delas. Então aqui também seria 300 metros e aqui também seria 300 metros. E fazendo todo o procedimento, ele chegou numa resposta que coincidentemente é a mesma. Porém, a gente não sabe qual é a distância entre o clube e a escola. A gente não sabe dizer se é realmente 300 metros entre a árvore e o clube, tá? Então, nós vamos fazer de um jeito genérico. Mas do jeito aqui que meus alunos fizeram, eles chegaram na resposta. Porque eles descobriram quantos percursos de 300 metros foi feito. E multiplicou por 300 e chegou na resposta. Agora vamos para o jeito que a gente responde sem ficar imaginando quantos metros tem entre esses caminhos. Então o que acontece? Eu fiz uma animação aqui para ajudar a explicar. Entre as duas árvores tem 900 metros, certo? Ele foi da casa até a escola, depois ele voltou da escola até o clube, e depois ele foi do clube até o cinema. E do cinema ele voltou para casa, certo? Se a gente traçar uma linha só por onde a gente conhece, essa parte verde ficou para fora do padrão que a gente conhece, tá? Mas por que eu fiz isso? Porque, pensa comigo, a distância que era da escola até a árvore é a mesma distância. Aqui eu fiz errado. Eu vou apertar pausa e vou arrumar a animação. Continuando aqui então. A distância da casa até a árvore é a mesma que do clube até a árvore. Então eu trago aquele pedacinho que ficou do lado de fora ali, porque eu estou colocando entre essas barras aqui, porque eu sei que daqui até aqui ele tem 900 metros. Isso é confirmado, não é achismo. A mesma distância da casa até a árvore, de novo, é da árvore até o clube. Então, agora do lado de lá. A distância da outra árvore, da árvore até o cinema, é a mesma que da escola até a árvore, certo? Voltando aqui para o lado esquerdo, a distância da casa até a árvore é a mesma que da árvore até o clube, porque ela fica no meio do caminho. E a distância que mexeu antes ali, que é do cinema até a árvore, é a mesma que da escola até a árvore. Então, fazendo isso daqui, a gente percebe que, tirando aquelas distâncias que a gente conhecia e colocando onde estava faltando, que ele fez ao todo
4 percursos idênticos, que seria de uma árvore até a outra. Ele fez 4 percursos idênticos, que seria de uma árvore até a outra. Só que lembre, eu peguei os trechos que estavam ligando a árvore até o cinema, ou a árvore até a casa. Como eu tenho 4 percursos idênticos de 300 metros, quando eu fizer 4 vezes 300, eu acho a quantidade que Miguel andou. Então 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 3... Não, desculpe, 900 metros, perdão. 4 vezes 9, 36, ou seja, ele andou ao todo 3.600 metros. Então, resposta correta, letra D. Como eu disse para vocês, teve aluno que fez isso aqui, ó. Eu vou voltar ali só para mostrar para vocês. Ele pegou e entendeu isso daqui, ó. Ele entendeu que aqui tinha 300 metros, aqui tinha 300 metros e aqui tinha 300 metros, que dava os 900. E então, aqui também teria 300 metros e aqui também teria 300 metros. Então, quantos caminhos ele fez de 300 metros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ao fazer 12 vezes 300 metros, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 3, 3. 3.600 metros. Né? Que deu a mesma resposta. Porém, nada nos garantia que a distância da árvore até o clube era 300 metros e do clube até a escola era 300 metros. Então, coincidentemente, deu certo também. Porém, a resposta correta é o jeito mais fácil, é o único jeito que eu posso ter certeza é fazendo isso, transformando a metade do caminho que ficou de fora da medição de 900 metros naquela parte que faltou ali dentro do nosso desenho. Próximo exercício, 15º exercício. Só tem escritas aqui, porém tem que trabalhar o raciocínio lógico. Ana, Cláudio, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira havia exatamente 2 crianças na casa de árvore. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana. Uma menina se escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. O menino de Pernambuco estava na casa da árvore. Opa! Então, fazendo aqui um desenho para ajudar a gente a resolver, aqui está a casa na árvore, certo? Então lá, havia exatamente, primeiro lugar, tem 2 meninos só. Tem 2 meninos e uma menina, certo? A única certeza que eu tenho é que o menino pernambucano estava na casa da árvore. Então, o menino pernambucano estava na casa da árvore. Eu sei que Pedro nasceu em São Paulo. Então, quem era o menino pernambucano? Joaquim. Então, Joaquim estava na árvore. Joaquim. Certo? Joaquim é certeza que ele estava na casa da árvore. Pedro se escondeu com Fabiana. Então, não pode ser nem o Pedro e nem a Fabiana que estava na casa da árvore. Porque eu sei que o menino que estava lá era Joaquim. Uma menina escondeu sozinha. Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Como Fabiana se escondeu com Pedro, quem se escondeu com Joaquim foi Ana. E quem ficou sozinha foi a Cláudia. Quem estava na casa da árvore? Ana e Joaquim. Então, aqui, sem usar cálculos matemáticos, os números, só usando o raciocínio lógico,
conseguimos descobrir que quem estava na casa da árvore era Ana e Joaquim. Por quê? O Joaquim era o pernambucano e o pernambucano estava na casa da árvore. Fabiana estava junto com o Pedro, aí sobrou Ana e Cláudia. E fala que Ana não estava sozinha em seu esconderijo. Então, se a Ana não estava sozinha em seu esconderijo, ela só poderia estar com o Joaquim, porque o Pedro já estava junto com a Fabiana. Resposta correta, letra C, Ana e Joaquim. 16ª questão. João montou 8 dados idênticos a partir da planificação da figura, conforme ele formou um cubo. Qual é a menor soma possível para os 24 números que vão aparecer nas faces desse cubo? Então, um cubo vai ficar aparecendo sempre 3 faces. E as 3 faces podem ser a mesma, porque esse número 1 pode estar aqui. Vamos supor. Primeiro, vamos ver como que fica esse dado aqui, né? Então, olha aqui. Subindo aqui um dado, certo? Se o número 1 está aqui, na parte de cima vai ser o número 2. Na parte de baixo dele vai ser o número 5. E lá atrás vai ser o número 3. Do lado direito vai ser o número 4. Do lado esquerdo vai ser o 6. Então, olha lá, só para vocês verem. 2 em cima, o 4 embaixo, do lado, quer dizer, lá atrás o número 3. Do lado esquerdo o número 6. E na parte de baixo o número 5. Se eu achar, e eu acho que essa é a posição que os números menores ficam para o lado exposto, a soma deles é o 1 mais 2 mais 4, né? Porque primeiro eu tenho os 2 números menores que existem, e aí se eu esconder o número 1, já vai ficar exposto o número, outros números. Então a soma deles é 1 mais 2 mais 4. Então esse vértice que é um bico vai estar aqui. Se eu virar e colocar ele do outro lado também, um bico, também vai ser esses números que vão ficar expostos. Para ele ficar na parte de baixo, eu tenho que virar esse dado de ponta cabeça. Então esse número 1 vai ficar o número 1 ao contrário, porque ele vai estar de ponta cabeça. Aqui vai estar o número 4 também ao contrário, que ele vai estar de ponta cabeça. E na parte de baixo aqui vai estar o número 2. Tá? Então, quantos pontinhos vai ter? Vai ter quantos cubos vão ficar expostos? 1, 2, 3, 4. 4 em cima e 4 embaixo. Então são 8 cubos. E a soma dessas faces que eu decidi que vai ficar para o lado de fora, 1 mais 2 mais 4, dá 1 mais 2 mais 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Então vai ser 8 cubos, mostrando as faces que a soma dá 7. 8 vezes 7, 56. Então, a soma dos números com os 24 números menores que vão ficar expostos será 56, né? Então a soma das 4 não, são 3 faces expostas, desculpe, está errado aqui. A soma das 3 faces expostas será 1 mais 2 mais 4, que vai dar 7. Como iremos utilizar 8 dados, usaremos sempre as faces expostas, as mesmas faces expostas para o lado de fora. Teremos 8 vezes 7 igual a 56, que é a resposta correta para esse exercício. Próximo, 17º. Um grupo de meninas e meninos brincam de roda. Nessa roda, então vamos fazer a roda aqui, ó. Aqui está a roda, certo? As 7 meninas, nessa roda, 7 meninas tem uma menina à sua direita. Então começa com uma menina e aí vai ter 7 meninas com uma menina à sua direita. Então ela está olhando para o centro aqui. A sua direita é essa daqui, né? Para nós dá a impressão que é a esquerda, mas ela está olhando para o centro. Então, uma menina à sua direita
duas. Essa daqui não tem. Então essa aqui tem a primeira. Uma menina à sua direita, duas, três. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tem 7 meninas que tem uma menina à sua direita, tá bom? Esse é o primeiro passo. Vou apagar meus rabiscos agora. 9 meninas tem um menino à sua direita. Meu Deus, cadê o menino à sua direita? Então aqui um menino. Ah, mas essa aqui tem um menino à sua direita. Então ela tem um menino à sua direita. Lembrando que eles estão olhando para o centro. Uma menina à sua direita. 9 meninas tem um menino à sua direita. Então um menino, mais uma menina com mais um menino. São 2 meninos à sua direita. Mais uma menina com mais um menino. Então quantas meninas já tem um menino à sua direita? 1, 2, 3, continuando. 4, continuando. 5, continuando. 6 meninas tem um menino à sua direita. São 9, né? Então tá faltando 3 ainda. 7, 8, 9. Pronto. E agora? 2/5 do menino, não, 2/5 dos meninos tem um menino à sua esquerda. Então, só vamos pensar assim. 2/5 dos meninos. Mas, meu Deus, quantos meninos são? Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu só apertar pausa um pouquinho aqui para beber um gole de água. Então, 2/5 dos meninos tem um menino à sua esquerda. Então, todo menino que está olhando para o centro, à sua esquerda, aqui, tem uma menina. Então, agora eu tenho que ver quantos meninos a mais eu vou por aqui, para que dê 2/5 com o menino à sua esquerda. Então, nós vamos chamar a quantidade de meninos aqui de N. Então, 2/5 de N sobre o total. Ah, mas quantos meninos eu vou acrescentar? Primeiro, eu tenho que saber quantos meninos já tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu já tenho 9 meninos. Então eu vou aumentar N meninos sobre 9 mais N. Para que dê 2/5. Que cada menino que eu colocar aqui vai ter um menino à sua esquerda. Então, fazendo essa proporção, eu vou descobrir o valor do N, em vez de eu ficar testando um por um, que demora muito. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 5 vezes, cruzar e multiplicar os extremos. 5 vezes N é igual a 5N. É igual 2 vezes o 9 mais N, ou N mais 9, tanto faz a ordem. Resolvendo, 5N é igual. Como eu não consigo somar o N mais 9, eu vou fazer uma distributiva. O primeiro vezes o primeiro e o primeiro vezes o segundo. 2 vezes N, 2N. 2 vezes 9, né? Positivo com mais positivo, positivo. 2 vezes 9, 18. Então, 5N é igual, esse 2N está atrapalhando, vem para cá, negativo. Eu vou passar ele para o lado de lá. Eu quero deixar o N sozinho. Então, primeiro eu tenho que deixar eles do mesmo lado. 5N menos 2N é igual a 18. 5N menos 2N vai dar 3N é igual a 18.
3 vezes a quantidade de meninos que eu preciso aumentar e incluir lá é igual a 18. N é igual a 18, esse 3 que está multiplicando vai para lá, dividindo. 18 dividido por 3. Então a quantidade de meninos que eu preciso incluir lá são 18 dividido por 3, são 6 meninos. Então se eu incluir 6 meninos, 2/5 deles vão ter um menino à sua esquerda. Então olha lá, um menino que já tem um menino à sua esquerda. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quantos meninos tem um menino à sua esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se é verdade. 6 de um total de quantos meninos? 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 14avos é igual a 2/5? Como que eu faço para descobrir a igualdade entre frações? É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Falei errado aqui. É 6 15avos. Tem 15 meninos ao todo. 6 tem um menino à sua esquerda. Total de menino 15. Será que 6 15avos é a mesma coisa que 2/5? Se cruza e multiplica os extremos, a resposta tem que ser igual. 15 vezes 2, 30. 6 vezes 5, 30. 30 é igual a 30? Sim. Então tá aqui a nossa brincadeira. Quantas crianças há nesse grupo? Agora só nos resta contar quantas crianças existem nesse grupo. Eu vou pintar a criança que eu já risquei. Eu vou riscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 crianças ao todo. Então, há quantas crianças nesse grupo? 31 crianças. Próximo exercício. Priscila escreveu um número em que cada um dos círculos vazios da figura, de modo que a soma dos 4 números escritos ficou igual à soma dos 3 números ligados pela mesma linha da linha vertical, que é igual à soma dos 3 números ligados pela horizontal. Qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? Bom, não vou ficar inventando o número aqui, vou pôr letra. A, B, C, D. Sabemos que se eu somar A mais B mais C mais D, ou seja, a soma dos 4 números escritos é igual à soma dos 3 números ligados pela linha vertical. Qual é a linha vertical? Essa daqui. Então a soma dos 4 é igual a mais B mais 2020. Que também, né? E quer dizer também. Quer dizer que é somar A mais B mais C mais D é igual também à soma da linha horizontal. A linha horizontal é essa daqui. Vamos somar? Fica C mais D mais 2020. Qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? Meu Deus, o que eu posso usar aqui? Eu posso usar um sistema linear. Eu tenho uma equação em cima de igualdade e tenho uma equação embaixo de igualdade, que usa as mesmas incógnitas, que é o A, B, C e D. Então eu vou somar a linha de cima com a de baixo. A com mais A dá 2A. B com mais B, né? Dá mais B com mais B, 2B. Mais C com mais C,
2C, mais D com D, 2D, igual A mais B mais C mais D, A mais B mais C mais D, mais 2002 com mais 2002, 4040. Ainda ficou estranha essa sentença. Eu tenho 2A mais 2B mais 2C mais 2D, que é igual à soma dos 4 números mais 4020. Agora, esse A que está positivo vai vir para cá negativo. Então fica 2A menos A mais. Os 2B já estavam do lado esquerdo. Esse B que estava positivo vem para cá negativo, menos B. Mais o 2C já estava do lado esquerdo. Então esse C que estava positivo vem para cá negativo, menos C. Mais 2D já estava do lado esquerdo. E do lado direito tinha o D positivo, que vem para cá negativo, menos D, igual. 4040 é o único valor que é um valor constante, que eu já conheço. Então eu deixo ele do lado direito lá. Agora vamos fazer aqui. Eu tenho 2A e tiro 1A, fica somente A. Mais, eu tenho 2B, tiro um B, fica somente o B. Mais, eu tenho 2C, eu tiro um C, fica somente C. Mais, eu tenho 2D e tiro um D, fica somente o D. É igual a 4040. Como que eu vou descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D? Eu não preciso, porque a pergunta é: qual é a soma dos 4 números que Priscila escreveu? Quando eu somo o A mais o B mais o C mais o D, a resposta vai ser 4040. Eu não sei os valores, porém eu sei a resposta. Que ele perguntou qual é a soma dos 4 números. Então, não preciso descobrir quais são os 4 números. Através desse sistema linear de equações, eu consegui descobrir que A mais B mais C mais D é 4040. Então a resposta correta aqui é a letra C. Tudo bem? 19ª questão. Esse é o penúltimo exercício do nível 1. Vamos dar início à leitura. Três casais de irmãos dividem algumas maçãs. Ana pegou uma maçã. Então, Ana pegou uma maçã. Betty pegou 2 maçãs. Carla pegou 3 maçãs. Diogo pegou a mesma quantidade de maçãs que a irmã pegou. Eu não sei quem é a irmã do Diogo. Só sei que o Diogo pegou a mesma quantidade que a irmã. Edson pegou o dobro. É isso? Edson pegou o dobro da sua irmã. Também não sei quem o Edson tem como irmã. Fábio pegou o quádruplo. Quádruplo é vezes 4, tá? De quantidade de maçãs que a sua irmã pegou. Sabendo que Fábio pegou menos maçã que Edson, aqui está a dica. Sabendo que Fábio pegou menos maçã que Edson. Então, se o Edson pegou 2 vezes a quantidade da irmã, o Edson, e o Fábio pegou 4 vezes a quantidade da irmã. E sabendo que Fábio pegou menos que Edson, então, mesmo que Fábio pegou 4 vezes a quantidade da irmã, o Edson, quando pegar o dobro da irmã, vai ser mais que 4 vezes. Então vamos supor, se o Fábio pegou, a irmã do Fábio fosse a Carla, 4 vezes 3, 12. Edson não teria a chance de pegar mais maçã, porque fica bem claro que Fábio pegou menos que Edson, quer dizer que Edson pegou mais que Fábio. Então, Fábio não pode ser irmão da Carla. Se Fábio for irmão da Betty, se Fábio for irmão da Betty, 4 vezes 2 dá 8. Né? Fábio pegou menos
que Edson. E se Edson pegasse a Carla, que a Carla fosse irmã de Edson, 2 vezes 3 dá 6. Mesmo assim, ainda assim, Fábio teria pego mais que Edson. Então não pode. Então eu já chego à conclusão que Fábio tem como irmã a Ana, né? Porque 4 vezes 1, daí Fábio vai ter pego 4 maçãs. Agora, se Edson for irmão da Beth, ele vai pegar a mesma quantidade que o Edson. O Edson vai ter pego a mesma quantidade que Fábio. Então, Edson é irmão de quem? De Carla. Daí por quê? Se a Carla pegou 3, ele pegou o dobro da irmã, 2 vezes 3 dá 6. Agora sim, Fábio pegou 4 menos do que Edson, que pegou 6. Aqui ficou verdadeiro essa sentença. Ficando verdadeira essa sentença, eu sei que a Beth é irmã de quem? A Beth é irmã de Diogo. Se a Beth pegou 2, Diogo também pegou 2, porque fala assim, Diogo pegou a mesma quantidade que a sua irmã. E aí vem a pergunta: quantas maçãs ao todo Edson, Diogo, Edson e Fábio pegaram? Então, somente Diogo, Edson e Fábio pegaram. Diogo pegou 2, Edson pegou 6 e Fábio pegou 4. Somando, 6 com mais 2, 8. 8 com mais 4, 12. Então, os 3 pegaram ao todo 12 maçãs. Tudo bem? Então, aqui mais uma vez, a gente não precisava usar muito cálculos, somente a leitura e interpretação. Precisava interpretar com muita atenção. E a dica grande ali era sabendo que Fábio pegou menos maçã que Edson. Então eu tinha que ver quem era a irmã de Fábio e Edson para que seja possível que Edson pegue mais maçã que Fábio. Ou seja, que Fábio pegue menos maçã que Edson. Tá bom? Último exercício. Esse é bem complicadinho. Eu achei que foi a mais difícil que tinha na UBMAP, do nível 1. A calculadora de Raul possui 2 teclas especiais. Uma delas é a tecla T, que triplica. Triplica quer dizer faz vezes 3. Né? O número que está no visor. A outra é a A, que apaga o número a unidade do número, ou seja, se tivesse lá, aqui vai dar um exemplo, ou seja, ele vai pagar a unidade do número que está no visor. Se o número possui apenas um algarismo, ou seja, se for de 0 a 9, ele não faz nada. Não faz nada. Por exemplo, se o número 5 estiver na tecla, então está lá o número 5, apertou o T, T triplicou, vai dar 15, 3 vezes 5, 15. Ao apertar a letra A, ele vai pagar a unidade. Qual foi o número que ficou lá? Número 1. 1 foi o número que ficou no visor. Agora a pergunta é, quantos números podem estar inicialmente no visor, de modo que Raul, ao apertar as teclas triplica, apaga, triplica e apaga, nessa ordem, o número 78 como resultado final. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Para dar 78, foi porque a última tecla apagou a unidade. Então, era 780 e alguém. Esse alguém nós vamos chamar de X. E ele tinha que ser múltiplo de 3. Então, tem uma regra para você achar os múltiplos de 3, é quando você soma todos os algarismos. 7 mais 8 mais o último algarismo. Então, 7 mais 8 dá 15. 15 mais 0 dá 15. E 15 é divisível por 3. Então, sabemos que uma das possibilidades seria o 780. 781 não é divisível. 782 não é divisível por 3 também. Mas 780, 15, 16, 17, 18 e 3
será divisível. Então, 786 é outro divisível. Lembrando, para você descobrir se é divisível por 3, é só somar todos os seus algarismos. 7 mais 8 mais 0 dá 15. 15 tem na tabuada do 3. 7 mais 8, 15. Com mais 3, 18. 18 tem na tabuada do 3. Então, esses números poderiam ser 7 mais 8, 15. Com mais 6, 21. 21 tem na tabuada do 3. Então, 786 também é divisível por 3. 789, 7 mais 8, 15. 15 mais 9, 24. 24 é divisível por 3, ou seja, 789 também é divisível por 3. Então, depois que foi aperto triplica, um desses números apareceu. Então, agora eu tenho que ver quais números relacionados ao 780 seria 780 e foi apertado um apaga. Então tinha mais um número aqui que eu não sei quem é. E aí, quais são os números finalizados os 7.800 e quem que vai dar aquele número que foi apagado, certo? Eu vou subir aqui um pouco o que eu já escrevi para ficar mais nítido para vocês. Então lá. O 780, né, poderia ter sido multiplicado por 3, porque 3 vezes 200 é 260. 260 vezes 3 dá o 780. 261 vezes 3 dá o 783. O 262 vezes 3 dá o 786. O 263 multiplicado por 3 dá o 789. Então, agora eu teria, nesse momento aqui, né, um desses números aqui, ó. Ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, que ao multiplicar por 3 daria 780, ou 783, ou 786, ou 789. Que na hora que apertasse o A, ia apagar o último número da unidade. Então, agora eu tenho que fazer o mesmo procedimento para o 260. Quer dizer que era 2.600 e alguém. Então, 2.600 e quais possibilidades de final para que fosse múltiplo de 3? Que daí tinha um número, ao apertar vezes 3, deu 2.600 e alguma coisa. Então a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Lembrando que quando você soma todos os algarismos de um número e ele der divisor por 3, der múltiplo de 3, quer dizer que ele também é. Então lá, 2 com mais 6 dá 8. 8 com mais 0, 8. 8 com mais 0 não dá múltiplo de 3. Mas se eu colocasse o 1, seria. Então 2.601 é múltiplo de 3. Aí é só aumentar 3 em 3. 2.604 também seria, porque ó, 2 mais 6, 8. 8 mais 4, 12. E 12 é múltiplo de 3. Agora, vou aumentar mais 3. 2.607. Vamos ver se 2.607 é múltiplo de 3. 2 mais 6, 8. 8 mais 0, 8. 8 com mais 7, 15. 15 é múltiplo de 3. Agora, não dá para me aumentar mais. Então, o 260 teria essas 3 possibilidades de aparecer alguém multiplicado por ele para dar isso. Alguém multiplicado por 3, alguém multiplicado por 3 para dar 2.601. Alguém multiplicado por 3 na hora que eu apertei o T para dar 2.604. Alguém multiplicado por 3, a hora que eu apertei o T, para dar 2.607. Agora, nós vamos fazer o próximo, que é o quê? 2.600 e alguém aqui. Quem poderia ser esse alguém no finzinho aqui? Né? Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou descobrindo só o alguém no final, que daí gera o número inteiro. Então lá, 2 mais 1... 2 mais 6, 8. Com mais 1, 9. Então poderia ser 2.610. Seria continuidade, né? 2.607 com mais 3, 2.610. Então descobrimos o último valor.
também daria 2.613. E aí você tira na prova, ó, 2 mais 6, 8, mais 1, 9, mais 3, 12. Então o final poderia ser 3 também. 2.616, onde o final poderia ser 6. 2 mais 6, 8, mais 1, 9, com mais 6, 15. 15 é múltiplo de 3. Aí, continuando, 2.619. Então, 2 mais 6, 8, com mais 1, 9, 9 com mais 9, 18. E era múltiplo também. Então, nós já achamos mais 4 números. Próximo número agora é o 2.620 alguma coisa. 2.620 alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? Então vamos somar para ver quais números poderiam ser. 2 mais 6, 8. 8 com mais 2, 10. O próximo número que eu poderia pôr aqui é o 2. Né? Então, 2.622. Porque a hora que eu somo todos esses números, vai dar 12. E 12 é um múltiplo de 3. Então, 2.612 também é o resultado de alguém multiplicado por 3. Também poderia ser 2.625, porque 8, 10, 15, e 15 é múltiplo de 3. Também poderia ser o 2.628, também poderia ser, porque 10, 16, 18, 18 é múltiplo, achamos mais 3. Agora vamos fazer com 2.630 alguma coisa. 2.630 e alguma coisa. Então, esse alguma coisa que é aqui, o final, nós vamos descobrir do mesmo jeitinho que nós usando aquela estratégia. Soma todos os números dos algarismos e ele tem que ser divisor de 3, ou seja, múltiplo de 3. 2 mais 6, 8. 8 com mais 3, 11. 11 é múltiplo. Quem que eu preciso somar para dar a 1? Então fica 2.631. Esse é múltiplo de 3. Também 2.634. Também é múltiplo de 3. Porque 2 mais 6, 8. 9, 10, 11. Com mais 4, 15. E 15 é múltiplo de 3. Também teria o 2.637. É isso? 2.637. Por quê? 2 mais 6, 8. Com mais 3, 11. Com mais 7, 18. E não tem outra possibilidade que seja entre eles. Então, quando eu dividir isso aqui por 3, eu descubro o número. Então, eu não preciso fazer isso. Eu só preciso saber quantos números poderiam ser. Poderia ser 1. O divisor... quem multiplicou por 3 para dar esse resultado é 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Poderia ser 13 números diferentes que estaria no começo, que ao triplicar, apagar o último número, triplicar e apagar o último número, vai resultar exatamente em 78, tá? Como eu sabia que isso aqui ia ficar meio confuso, eu fiz já escrito ali bonitinho. Então lá, utilizaremos o mesmo raciocínio para os 4 possíveis resultados acima, onde teremos 2.600 e alguém, 2.611, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14, alguém também, 2.620 e alguém e 2.630 e alguém, certo? Onde x o torna múltiplo de 3. Sendo eles, quem eram os números? Todos esses números que a gente fez, certo? E aqui, você vai falar assim, nossa, mas quem era o número que triplicou e que deu esse? Quem era o número que triplicou e deu esse? Eu já fiz, tá aqui, ó. Então, esses são os números que possivelmente estaria na calculadora. Esse, vezes 3, apaga o último algarismo, vezes 3, apaga o último algarismo, vai dar 78. Então, todos são quem eles? 1, 2, eu peguei todos esses números aqui de cima e dividi por 3 para encontrar eles. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Ficou provado que são 13 números possíveis. Eu vou escolher um aleatório aqui só para mostrar para vocês o que nós estamos falando. Então, olha lá. Vou escolher 869. Então, 869. Lembra que quando aperta 3 é a mesma coisa que T a multiplicar por 3? Vezes T, olha lá, deu aquilo ali. Aí, quando eu aperto A, ele apaga o último algarismo. Ficaria 260. 260. Aí, ao apertar vezes T de novo, que é o triplo, vai dar aquilo ali. Apagando o último número, dá 78. Qualquer um desses números aqui embaixo que você escolha fazer isso, vai dar certo. Eu vou pegar 879 para você ver. 879 vezes... 879 vezes o 3. Deu 2.637. Vou apagar o 7. Fica 263. Vezes 3. Deu 789. Apaga o último número, fica 78. Viu? Então ficou provado que a resposta correta aqui no caso é a letra B, que dá 13 números possíveis na calculadora, fazendo isso aí que chegará no resultado de 78. E por aqui nós terminamos a nossa revisão de como resolver todas as questões da OBMAP 2022 nível 1. Se você gostou da aula, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau.